Olá, oitavos anos, tudo bem? Gente, na aula de hoje eu vou falar sobre regência verbal e nominal, tá? Lembrando para vocês que eu não vou me alongar muito na regência nominal, porque no livro de vocês o foco maior é regência verbal, tá? Então eu vou seguir o que diz o livro de vocês, tá bom? Mesmo porque senão realmente ficaria muito longo e vocês vão rever essa matéria no ensino médio, tá bom? Então a regência nominal nada mais é do que a relação entre o termo regido e o regente, ou seja, o termo que manda e o termo que obedece, vamos dizer assim, tá? Então, o termo regente é aquele que diz a forma que tem que vir o seu regido, ou seja, a forma que tem que ir o seu complemento, tá? No caso da regência nominal, nós temos como termos regentes os nomes, ou seja, substantivos, adjetivos e advérbios. Esses termos, eles vão dizer quem o complementam, se o complemento precisa de preposição e qual preposição que é necessária, tá bom? No caso da regência verbal, o termo regente é o verbo, ou seja, quem manda é o verbo. Então, o verbo vai dizer se o seu complemento precisa ou não de preposição, tá? No caso do livro de vocês, gente, eles prepararam 5 verbos, né? Na verdade, 5 grupos de verbos que precisam de algum tipo de regência, que fazem parte da regra de regência. As regras de regência, gente, sim, tem vários verbos, tanto de regência verbal, assim como tem vários nomes de regência nominal. Mas como vocês vão rever tudo isso no ensino médio e é uma matéria bastante extensa, como eu disse para vocês, eu vou me ater aos 5 grupos do livro, tá? Então, o primeiro verbo das regras de regência é o verbo assistir. O verbo assistir, gente, ele tem duas regências, tá? Na verdade, não duas regências, ele tem dois significados. Ele aparece no sentido de ver e aparece no sentido de cuidar. Vou dar um exemplo no sentido de ver. É, Deixa eu só achar aqui o exemplo. Que tal assistirmos ao filme? Então, que tal vermos o filme, né? No caso do verbo assistir, no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele pede a preposição a. Nesse caso, assistirmos ao filme, aparece o a mais o, mas o a tá lá embutidinho, tá? É uma combinação entre a e o. Então, ele exige, de alguma forma, o a tem que aparecer nesse sentido, tá? No sentido de cuidar, sempre assistiu pessoas mais velhas, ou seja, sempre cuidou de pessoas mais velhas. Nesse caso do verbo assistir, no sentido de cuidar, ele é verbo transitivo direto, então eu não preciso de preposição, tá? Vamos ao segundo grupo de verbo. O segundo grupo de verbos seriam os verbos chegar e ir. É a mesma coisa, tá, gente? Eu vou dar um exemplo com chegar, mas aí tanto faz eu colocar o verbo chegar ou ir, a regra é a mesma, tá? Vou dar o exemplo primeiro. Chegamos ao local indicado no mapa. O verbo chegar, gente, é um verbo intransitivo. Esse é um caso um pouco diferente dos outros, tá? Ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisaria de complemento. Porém, para fins de regência, você tem que colocar uma preposição a, tá? Então, se você coloca alguma coisa a mais do verbo chegar ou do verbo ir, para fins de regência, você tem que usar a preposição a, tá? É obrigatório, tá bom? Então, essa é uma das regras aí de regência verbal. A terceira regra aí que a gente vai falar é sobre o verbo esquecer e lembrar. Então, o verbo esquecer e lembrar também é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo com esquecer, mas vocês podem substituir por lembrar, tá? Esqueci o meu material. O verbo esquecer, quem esquece, esquece alguma coisa. Então, ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, ele não exige preposição. Então, vocês não precisam colocar preposição para poder formar a frase. E isso entra também dentro da regra de regência, tá? O verbo preferir. O verbo preferir é um verbo um pouco mais complicado porque ele é uma forma diferente de verbo bitransitivo. O verbo preferir, ele é um verbo, também é um verbo transitivo direto e indireto.
Porém, ele é um pouquinho diferente porque, na verdade, quem prefere alguma coisa à outra. Mas, de qualquer forma, ele está exigindo dois complementos, tá? Ele é um pouco diferente dos verbos bitransitivos que nós vimos. Então, vou dar um exemplo. Prefiro carne a peixe. Então, eu prefiro alguma coisa a outra. Então, ele também exige a preposição a antes do segundo termo de preferência, tá bom? Então, essa é a regra do verbo preferir. O último grupo que nós vamos ver agora seria do verbo obedecer e desobedecer. Também a gente pode substituir os verbos aí, tá bom? Então, por exemplo, obedeça ao pai. O verbo obedecer, quem obedece, obedece a alguém. Então, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Se ele é verbo transitivo indireto, ele pede a preposição a. Então, obedeça ao pai. Então, o a está aí embutido também, tá? Ele está dentro da combinação do a mais o ou. Então, gente, o que vocês têm que ver como importante? Essas regras aí de regência, somente essas cinco, tá? São cinco grupos de verbos que eu vou colocar na avaliação mensal. Então, prestem atenção nessa. O restante, gente, por enquanto a gente não vai falar, vai deixar para falar no ensino médio para aprofundar esse assunto. Então, por enquanto, vocês têm que se ater nessas cinco regras de regência verbal para avaliação mensal, tá bom? Então, espero que tenham gostado da videoaula. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.